Olá, morada acadêmica. Hoje eu vim rapidamente dar uma dica de um livro que li na minha tese de mestrado, na minha dissertação de mestrado, por orientação do meu orientador, professor Prado. E é um livro que tem me acompanhado, às vezes, nas aulas que eu faço, não é? Sobre psicologia sócio-histórica e ideologia. Esse livro, não é? Do Terry Eagleton, é um livro bastante refinado conceitualmente, que discute ideologia a partir de um critério mais global, de diversas frentes, e não somente dessa via mais clássica, que é o marxismo, que muitas vezes a gente acaba adentrando, né, para uma discussão. E é um livro que traz toda uma discussão inicial sobre a questão dos diferentes significados de ideologia, né? Desde de uma visão mais clássica de Hegel a Marx, passando por Lukács, Heidegger, visão do Foucault e do Nietzsche, por exemplo, do Lacan. Então, é uma obra que traz uma riqueza, não é? Que trabalha com uma problematização sobre esse conceito que é tão paradigmático, mas ao mesmo tempo tão problemático, porque diz ele lá, por exemplo, em Heidegger, parece que ideologia remete a uma noção de um pré-entendimento. Já para Marx, a ideia de uma distorção ligada com relações de poder. Na visão Foucaultiana, que provém de uma certa genealogia nietzschiana, o poder está em toda parte, então não sei se faz muito sentido falar de ideologia, mas de discurso, isso está no texto dele também. E eu quero destacar, não é, a tradução aí do Luiz Carlos Borges da Silvana Vieira, o livro de 1997, a minha edição, não é? O capítulo 1, que é sobre o que é ideologia. É um capítulo bem interessante, não é? Que então vai nos remetendo a essa visão que eu disse, bastante quase cartográfica, e aí eu indico de fato, para quem quer se aprofundar, começa com uma variedade de significados, que eu vou ler aqui alguns, e aí ele vai durante esse primeiro capítulo desenvolvendo cada um deles. Então ele diz, para indicar a variedade de significados, deixe-me listar mais ou menos ao acaso algumas definições. Então, ideologia como um processo de produção de significados, signos e valores da vida social, um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social. São ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante, aí claramente marxista, né, essa visão. Ideias falsas, distorcidas, que ajudam a legitimar um poder político dominante. Comunicação sistematicamente distorcida. Aquilo que confere certa posição a um sujeito. Formas de pensamento motivadas por interesses sociais. Pensamento de identidade. Ilusão necessária, conjuntura de discursos e poder, veículo pelo qual autores sociais e conscientes entendem o seu mundo, conjunto de crenças orientadas para a ação, uma confusão entre o mundo linguístico e a realidade fenomênica, uma oclusão, né, semiótica, o meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações numa estrutura social, é uma visão mais ampla, né? E o processo pelo qual a vida social é convertida numa realidade natural. Bom, enfim, ele vai trazendo todas essas questões que me parecem, todos esses significados que me parecem bastante pertinentes, né? E aí ele começa a localizar com os autores, vai falar numa linhagem central de Hegel a Marx e o Lukács, não é? Como uma visão da ideologia como ilusão, distorção e mitificação. Depois ele vai falar de um método ideológico, depois ele passa para a visão do Heidegger como essa ideia de um pré-entendimento, de uma pré-concepção. Ele diz, não existe tal coisa, não é, como um pensamento livre, de pressupostos, não é? A crença de que a ideologia é uma forma esquemática e inflexível de ver o mundo. Ele vai falar do momento que alguns vão determinar como fim da ideologia, não é?
Estudar ideologia, como estudar os modos pelos quais o significado contribui para manter as relações de dominação, numa visão mais mistificadora. Enfim, o livro é muito interessante, acho que vale a pena, principalmente quem está adentrando essa discussão. E eu deixo como dica para meus alunos que vira e mexe me pedem resenhas de livros ou dicas de livros que são importantes, não é? Vale a pena, acho que é um livro bastante cuidadoso e muito plural do ponto de vista dessa cartografia teórica, então adentrem-se. Estou aqui mostrando para vocês na tela o nosso Facebook do Morada, não é? Que esse mês está destinado a discutir o Bauman também. Então entrem lá, dê a sua sugestão, veja os nossos posts, não é? E esse mês bastante discussão sobre os textos do Bauman, que é esse sociólogo do cotidiano, né? Hoje mesmo postamos esse vídeo sobre o livro Cegueira Moral. Também temos discutido paralelamente outros assuntos, falamos também um pouquinho do materialismo histórico dialético do Hegel a Marx. E fica a dica aí desse nosso projeto, que é um projeto já de quase 2 a 5 anos, dependendo do que a gente considera. Tivemos cursos, não é, há 5 anos atrás, depois houve uma lacuna por conta do meu doutorado, e retomamos com força esse ano aí. É um projeto que me é muito caro, onde meus ex-alunos participam, convidados. Também discutimos Foucault no semestre passado. Então fica a dica, tá bom? A dica de hoje também, então, é a obra Ideologia. Uma boa semana.